Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre o conhecimento empírico, que é aquele conhecimento que já existe no campo, independentemente de profissionais como agrônomos, veterinários, zootecnistas e outros. É o conhecimento do homem e da mulher do campo, que hoje em dia tem sido muitas vezes negligenciado. Às vezes os técnicos chegam na zona rural acreditando que já sabem de tudo e passam essa imagem para o agricultor, e às vezes eles ficam tristes. Muitos chegam para mim e dizem assim: poxa, João Paulo, infelizmente não tem como eu construir essa ideia que me passaram, que o agrônomo me passou, que o veterinário me passou, e acaba gerando uma disparidade entre o conhecimento do povo com o conhecimento técnico, que é o nosso profissional. Que na verdade não deveria ser assim, né? Eu creio que o nosso conhecimento técnico, como já diz uma amiga minha, engenheira agrônoma, Idalina, lá da cidade de Itabira, ela diz que o conhecimento técnico ele nasce necessariamente do conhecimento teórico, aliás, do conhecimento empírico, que é esse do campo. E nós, enquanto técnicos, enquanto profissionais, estamos no setor rural tão somente para esclarecer dúvidas, melhorar, não para denegrir o conhecimento que foi adquirido ao longo de séculos de experimentação, de tentativas, dá certo, não dá, né? Então eu creio que nós devemos respeitar o conhecimento da agricultura, do agricultor, antes de chegarmos com as nossas teorias, com as nossas ideologias lá de laboratório, de filosofia essa, de filosofia aquela, de filósofo tal, pensador tal lá da Europa, não sei de onde, que disse assim e assado sobre ecologia, sobre agroecologia, sobre agricultura convencional, enfim, né? Então nós temos que ter um pouco de noção, saber ponderar as coisas, aquilo que falamos enquanto profissionais, para o homem e para a mulher do campo, para que se gere uma corrente de confiança entre o agrônomo, entre o veterinário, entre o zootecnista e a família agricultora. Então vamos respeitar os conhecimentos dos nossos mestres do campo, que já estão aí há tanto tempo, né? A exemplo, gostaria de homenagear meu pai, que tem 66 anos de idade, é agricultor desde os 8. E ele falando comigo, citou essa questão das cercas de pedra, tão importantes aqui para Triunfo e Santa Cruz, que são dois municípios bem íngremes aqui do Pajeú, e que se não fosse essas cercas de pedra, a erosão era muito maior do que o que a gente vê, né? E quem ensinou a esses agricultores? A experiência prática, a vida no campo, foi o conhecimento empírico, né? Então nós temos que respeitá-los por isso, né? Outra coisa também, sempre ouvi na universidade que, principalmente esse ponto de vista defendido pelos que falam da agroecologia, pelos que falam do manejo mais adequado para os nossos solos, que arar nosso solo não é bom, porque essa técnica é uma técnica europeia, lá dos países que chove e que tem muita neve, que é necessário revirar o solo para que a camada fértil venha para cima. E que aqui não seria tão necessário. Beleza, concordo que não seria tão necessário e que o solo é bastante agredido, né? Mas nós não podemos chegar e dizer agora ninguém vai mais arar, todo mundo vai cultivar na terra batida, como eles dizem aqui, e ninguém vai plantar mais. Sabe por quê? Aconteceu que foram fazer isso com um agricultor do município vizinho de Santa Cruz da Baixa Verde, e lá ele plantou o milho sem arar, como foi orientado pelo técnico, ou foi pela técnica, não sei. Resultado, ele teve um prejuízo de 30% na sua produção. O milho produziu 30% a menos. E por que isso? Porque não levaram em consideração que o solo dele estava compactado, e como a cultura dele era o milho, uma cultura anual que produz rápido, ele não tinha tempo de fazer um preparo, um manejo agroecológico daquele solo para produzir ainda naquela estação chuvosa. Lembrando que aqui em Pernambuco, assim como em outros estados do Nordeste, o nosso período chuvoso ele é muito curto, que vai entre janeiro e março. E também acontece de chover em abril, como é o caso desse ano que está chovendo, né? Então o agricultor ele não poderia fazer um manejo que fosse demandar muito tempo, porque ele ia acabar perdendo a estação chuvosa.
né? Então ele plantou conforme recebeu a orientação e teve um prejuízo de 30%. Isso é muito, principalmente quando a gente leva em consideração que o pequeno agricultor, a pequena agricultora, aqui no campo, na agricultura familiar, cada pedacinho de terra que é cultivado é importante. Cada semente, cada grão é importante para ele. Então uma perda de 30% é muito grande. Então vamos ter noção daquilo que nós, enquanto técnicos, apresentamos como novidade, como informação pertinente ao homem do campo, antes de ouvi-lo, antes de conhecer a sua realidade, do seu solo, da sua propriedade, da sua lavoura, do que é que ele cultiva, do que é que ele cria, do que é que ele gostaria de ter na sua propriedade. Eu acho isso inviável, né? Então não vamos nos deter apenas em mapinhas que vai falar da propriedade, o que é que ele produz, o que é que ele deixa de produzir, não. Nós precisamos realmente, na prática, chegar lá, conversar com ele, ver o que ele tem, ver o que é que ele quer, ver o que não está bom e assim fazer um manejo que corresponda à necessidade dele sem prejudicá-lo, né? Essa é a nossa função enquanto técnicos, é de levar a mulher e ao homem do campo esse conhecimento de que nós não temos conhecimento pronto e nem respostas mágicas para os problemas que eles enfrentam, mas que juntando a nossa técnica com o conhecimento que ele adquiriu ao longo de anos, isso gera uma cadeia muito bonita de conhecimento que vai resultar na prática num bom resultado. Valeu, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.